Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje nós estamos aqui numa luz diferente por um motivo. Essa semana, né, aliás, desde do final da semana passada, né, domingo foi domingo de Páscoa, sábado, domingo, eu comecei a sentir uma dor, né? Eu informei aqui umas semanas atrás que eu tive uma queda e fraturei uma vértebra da coluna. E nessa fratura, estou numa recuperação, já tem alguns meses, mas a partir de sábado, domingo, essa dor começou a aumentar um pouquinho e segunda, terça foi progredindo essa dor que eu estou sentindo, bem localizada e expandindo para minha coluna, que me deixou bastante preocupada. E na sexta-feira eu fui para o hospital, nem consegui atender a maioria dos meus pacientes, pedi desculpa, quero aqui pedir desculpa de novo, né? Mas essas coisas acontecem na vida da gente sem a gente querer, né? Fazem parte da vida. Então, por eu ter passado assim por muita dor, eu estou me sentindo mais abatida, eu preferi hoje usar esse recurso de não muita luz em cima de mim, né? Até quem me sugeriu foi um amigo que me deu essa ideia, quero agradecer muito essa ideia, achei ótima. E aí também duas pessoas que me ajudam aqui na edição dos vídeos, né? Nessa montagem toda, né? Que eu apresento para vocês, me sugeriram, né? Tá mais difícil, você tá com mais dor, traz um vídeo antigo lá de trás, a gente puxa, dá uma renovada. E eu pensei, até que é uma ideia interessante, mas ainda eu pensei em fazer um pouquinho mais diferente, né? Eu vou trazer algumas ideias de um vídeo que eu fiz no dia 9 de junho de 2024, que foi sobre envelhecer e continuar a sonhar. Quando eu montei, né, escrevi sobre esse vídeo, eu pus envelhecer, né, com C, que é com C que se escreve, mas entre parênteses eu coloquei um S, envelhecer, né? Fica o envelhecimento e junto continuar sendo. Essa foi a ideia quando eu coloquei dessa forma. E eu parti do princípio desse vídeo de um livro do Rubem Alves, que chama As Cores do Crepúsculo, a Estética do Envelhecer. E neste livro, né, eu abordei principalmente dois capítulos. Um fala sobre a árvore inútil e o outro sobre o direito de sonhar. Vamos escutar um pouquinho? Na Árvore Inútil, Rubem Alves parte também de um autor que está escrevendo sobre um moço que está andando por colinas e de repente ele se depara com uma árvore muito, 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 muito grande, né? Imagino eu que seja dessas árvores que a gente nem consegue abraçar o tronco de tão grande que é. E aí ele para pensar, esse moço, né? Qual a utilidade dessa árvore? Né? Qual a utilidade dessa árvore tão grande? A gente não pode cortar os troncos porque é muito grosso. Esse tronco não vai dar nem para cortar, para construir nada. Não dá para usar as folhas, né? Porque as folhas têm já um cheiro tão forte que inebria demais e ao mesmo tempo elas são folhas amargas, né? Imagino eu, não dá nem para fazer um chazinho. Qual seria a utilidade? E aí o moço pensa, né? Essa árvore só existe porque ela não tem utilidade nenhuma. Neste mesmo capítulo ainda ele fala, Rubem Alves, sobre uma pessoa que veio falar para ele que com 80 anos decidiu fazer faculdade de medicina. Que ele tinha sonhado a vida toda em fazer esse curso, mas porque ele trabalhava muito, aí ele teve família, ele tinha que sustentar, cuidar de todo mundo, ele não pôde fazer o que era o desejo dele. E então ele decidiu fazer o curso.
Aí Rubem Alves ficou pensando, falou, mas não é possível. Será que esse homem fez as contas? Não é que ele vai ter que fazer o curso inteiro, os anos todos da faculdade, mais residência, né? Ele só vai conseguir exercer a profissão quando ele tiver 88 anos. Né? Ele vai estar velho demais para poder exercer a profissão. Está parecendo um pouco de loucura. Mas depois Rubem Alves refletiu um pouco mais sobre o assunto e falou, não, na verdade, ele está prestando atenção no sonho que ele tinha. Ele não está pensando na profissão que ele vai desenvolver, se ele vai poder desenvolver ou não. O sonho dele era fazer o curso e ele vai fazer o curso. Então eu levantei aqui, né, vocês escutaram esses 2 textos do Rubem Alves, dentro do capítulo da Árvore Inútil, né, que nos faz parar para pensar um pouquinho. Essa árvore só ficou maior e frondosa e pôde ocupar todo esse espaço no mundo porque ela não tinha utilidade para ninguém. Então, marca a importância desse espaço que ela ocupou, justamente porque ninguém viu nada nela que fosse útil e fosse destruí-la. Então, às vezes, a gente se dá a oportunidade de viver e deixar que a inutilidade, não no sentido de se aproveitar dos outros e nada disso, mas assim, às vezes simplesmente poder relaxar e ficar ali, né, sem as críticas, sem os preconceitos sobre o envelhecer, porque nós estamos falando de envelhecer, né? E o outro exemplo desse capítulo que eu achei maravilhoso foi exatamente sobre o desejo de estudar medicina de um homem de 80 anos. Ele não desistiu de sonhar. Olha que coisa mais rica. Vamos escutar o segundo capítulo que eu me referi também? Para falar do direito de sonhar, Rubem Alves aborda 2 aves. Uma seria a gaivota, né? E aí ele fala que a gaivota, ela não reivindica para si o direito de sonhar com voar, porque ela voa. Ela simplesmente voa. E fala do pato, né, em que também não reivindica para si o direito de sonhar com voar. Aliás, ele nem sonha com isso, nem quer voar, né? Porque esse pato doméstico, ele vai querer andar na terra e vai querer nadar, né? São 2 aves com desejos, essências diferentes. E se você pegar um pato doméstico e for jogar de cima de uma grande colina para ele voar, né, você, além de estar fazendo um crime, você vai estar negando a essência do pato. Não é o que ele quer. Então ficou imaginando quantas pessoas se veem obrigadas a fazer coisas, né, porque se espera dela, porque pensando na ave, porque ela é uma ave, então ela teria que voar. Não, ela não tem que voar, né? O que é importante, cada um descobrir qual é a sua essência. E neste, então, está sendo falado sobre a gaivota e o pato. Achei bárbaro também esse texto, porque a gaivota, ela não espera poder voar, ela voa, ela simplesmente voa. E o pato não espera voar, ele simplesmente está ali para nadar, né? Cada um deseja uma coisa e eles respeitam, porque a natureza deles, a essência deles, eles respeitam a essência deles. Então, estou trazendo isso para quê? Para que a gente não esqueça nunca de qual é a nossa essência, de qual é nosso sonho. Se nós perdemos, que nós podemos retomá-lo, né? Dentro deste momento que eu estou vivendo, por exemplo, né? Eu queria estar fazendo mais algumas coisas que eu não estou podendo fazer. Vai tudo caminhar bem, vou ter que fazer algum tratamento, um outro, mas vai ficar tudo bem. Né? Eu continuo estando com as pessoas que eu gosto, eu
trabalho dentro do possível, do que me é permitido. Eu estou conseguindo atender as pessoas mais online neste momento, né? Então, neste momento eu faço, né? Eu não estou tão perto dos meus cachorros quanto eu gostaria, mas eu sei que eles estão muito bem e isso me faz bem também. Então, eu estou vivendo as coisas, sonhando com o meu momento de recuperação, fazendo a minha fisioterapia, tomando os meus cuidados para que logo eu possa sair e fazer as coisas que são importantes para mim. Na segunda-feira, dia 21 de abril, o Papa faleceu. As pessoas têm 1000 religiões diferentes aí, ou não tem nenhuma, ou não acreditam em nada, mas não dá para a gente deixar de olhar, olhando para a história, da importância que esse Papa Francisco teve. Uma pessoa bastante humana, que tinha comportamentos que puxavam para uma simplicidade, e aí me chamou a atenção hoje, né, o vídeo de uma freira que foi participar da cerimônia, né? No dia que estava dedicado para os padres, para as pessoas ali de dentro as pessoas de dentro ali da igreja, que era aberto para essas pessoas visitarem, ela entrou ali, ficou e ninguém se mexeu para tirá-la de lá, né? E isso viralizou, né? Porque o que me chamou a atenção, porque ninguém conhecia essa freira até aquele momento, e ela ficou aí famosa, né? As pessoas estão ouvindo falar dela, e foi uma pessoa que se conectou com o coração, com o sentimento dela, e foi fazer essa despedida para o Papa, ou estar ali presente, dentro, não sei ali o que ela estava pensando, sentindo. Alguns vídeos estão falando da importância da fé, do amor que ela sentia. Parece que ela realmente tinha um contato com o Papa, que semanalmente até levava umas empadinhas para ele, e ela trabalha com o público LGBT, QIAPN+, eu imagino, né, que seja todo esse povo que ela, né, mas o que fala dela, que ela atende essas pessoas, abre espaço, abre o coração, acolhe, né, as pessoas que são mais marginalizadas, pessoas que vivem numa vida mais à margem mesmo, né, e que ela levou o Papa para conversar com algumas dessas pessoas, né? Então, e o Papa foi, né? Então esse é um movimento que eu achei muito bonito, muito emocionante. E aí foram levantadas algumas frases dentro do vídeo que eu assisti que me chamaram muita atenção e que eu também gostaria de dividir com vocês. Então, se vocês me permitirem, eu vou estar lendo aqui algumas coisas que eu achei muito importantes. Vou dividir aqui com vocês. Fala assim: a coragem de amar acima das normas, o risco de ser criticado por seguir a verdade interior, a ousadia de romper com o esperado para viver o essencial. Quantas vezes abafamos nossos sentimentos porque o protocolo nos sufoca? A irmã Genevieve não pensou nisso, ela apenas agiu. A emoção permitiu que a regra fosse quebrada. O Papa Francisco dizia que o coração deve estar acima da burocracia. Então eu achei essas coisas tão ricas, porque quantas vezes nós nos paralisamos por medo de quebrar protocolos, e esquecemos aonde está o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade. Aqui estamos falando de duas pessoas que têm uma fé, que têm uma religião, né, e que passaram a vida dentro do que a gente conhece, acompanha. Elas dedicaram a vida delas, essas duas pessoas, a essa missão,
né? Nem todo mundo tem uma missão, né? Mas eu penso muito e trago como muita importância, não para quem a fé é importante, que isso seja importante, mas para quem não tem fé, né, não dá para deixar de pensar na vida e na importância da vida. Né? Não dá para deixar de pensar qual é o seu desejo, né? Qual é o sentido que você quer dar para a sua vida e como você vai seguir com ela. Eu estou aqui pensando, né? Eu queria hoje muito trazer alguma coisa relacionada ao sentimento da dor, até porque eu estou sentindo bastante dor e queria poder compartilhar, mas eu vou preparar alguma coisa bem legal para isso. Eu sou uma pessoa que eu busco, sempre que eu vou fazer um vídeo, estar me aprofundando no que eu estou falando. Eu busco, pela minha profissão também, a ir atrás dos sentimentos. Neste momento, o sentimento que mais está me pegando é a dor, né? Porque eu estou sentindo fisicamente. E como eu não vou deixar, ou quanto eu não quero, não vou permitir, né, que esta dor atrapalhe todo o resto que eu entendo da vida. É um momento que eu estou passando, é uma dificuldade que eu estou passando, mas só dentro de mim que eu vou criar força para criar um movimento diferente, inclusive para minha recuperação. Então, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por situações difíceis, e se a gente parar e ficar chorando só, né? Porque eu também chorei de dor, né? Mas se a gente só ficar chorando e não fazer mais nada, a gente não vai cumprir com uma outra parte importante, que é, tá bom, né? Qual é a minha parte para que isso fique diferente na minha vida? Né? Eu estou fazendo essa pergunta na minha e gostaria que vocês fizessem isso na vida de cada um de vocês. Né? Então, temos aqui modelos que eu estou trazendo, temos textos, né? Como eu estava falando, eu passo bastante tempo estudando e não tive esse tempo de preparar porque a dor não me permitiu que eu pudesse pensar sobre o que dividir com vocês. Então, o meu vídeo de hoje traz um pouco do passado do vídeo antigo, o presente do que está acontecendo agora, né, na minha vida e no social, e o meu desejo e o meu movimento que vai poder transformar o meu futuro. É sobre isso que eu queria que vocês refletissem. E gostaria que vocês pensassem, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, pretendo ficar bastante por aqui, mas eu não sei. E acredito que ninguém que está me ouvindo sabe. Então, no tempo que nos resta, que pode ser um mês, uma semana, pode ser 10 anos, o que você vai fazer com a tua vida? Porque está nas suas mãos. O que tiver na tua mão, porque o que não tiver é cuidar para correr atrás, para voltar a ficar na tua mão. E se você gostou desse vídeo, vai lá, deixa seu like, indique para amigos, amigas, amigues. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá?